Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. O feminismo, que surge do movimento de luta das mulheres por direitos civis e políticos, é também um campo teórico epistemológico extremamente fértil em suas problematizações. Campo denso de reflexões e de debates, o feminismo vem problematizando-se e transformando-se desde as doutrinas do feminismo original. Ainda que um discurso heterogêneo e de várias tendências, os vários feminismos têm, entretanto, uma base em comum. Reconhecem que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindicam que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes. Ao contrário da maioria das outras orientações teóricas, a terapia feminista surgiu da consciência política e social, onde a coletividade e a igualdade eram valorizadas. Para essas mulheres, não bastava ajustar as teorias psicoterapêuticas para minimizar os vieses de gênero. Era preciso reconhecer e discutir o contexto sociocultural e político como causa de sofrimento. A inclusão de uma perspectiva feminista e de gênero no âmbito terapêutico permite ampliar o campo de compreensão da saúde e da doença mental. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso podcast Através, em mais uma temporada, agora em 2023. Hoje num episódio atípico, né? Um episódio, digamos que fora dos padrões, porque hoje eu estou sozinho como facilitador, né, nessa mesa aqui do nosso podcast. O Gil, ele precisou resolver algumas questões de trabalho, né? Mas aí pediu até para eu dar seguimento, para a gente seguir aqui com a nossa troca de ideias. Então, já não só para acompanhar o nosso planejamento enquanto programas, temas, episódios, mas também para retomar este contato, essa conversa que a gente promove, que a gente propõe junto com vocês. Venho aqui hoje com duas convidadas extremamente especiais, da qual eu tenho um carinho gigantesco. Tive o prazer de trabalhar junto e vai ser um prazer enorme trocar uma ideia sobre esse tema que vamos conversar aqui hoje, que são a Elânia Francisca e a Késia Paz. Vou pedir já disponibilizar aqui o espaço, o microfone para vocês se apresentarem. Podemos seguir a ordem alfabética mesmo, como acaba sendo até um padrão nosso? Então, Elânia, por favor, se apresenta um pouquinho pra gente, conta aí quem você é. Daniel, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir. Eu me chamo Elânia Francisca, eu sou moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, mas eu nasci em Montanha, no Espírito Santo, uma cidade bem pequenininha, no norte do Espírito Santo. Eu, de formação, sou psicóloga, trabalho com questões relacionadas a gênero e sexualidade infanto-juvenil, sou especialista, mestra e doutoranda nessa área. E faço parte também de alguns movimentos relacionados à defesa dos direitos de criança e adolescente, saúde sexual e reprodutiva de meninas e mulheres periféricas. Maravilha, muito prazer ter você aqui com a gente, Elânia. Muito obrigado pelo aceite, muito obrigado pela disponibilidade, né? E Késia, já
prata da casa aqui também, já esteve conosco na nossa primeira temporada, né? Estamos aí, estamos eu e o Gil, inclusive, cortejando essa moça para estar conosco mais vezes, mas a agenda a gente sabe como é complicada, né? Mas para quem não te conhece ainda, quem está chegando agora no podcast através, por favor, Kézia, se apresenta aí pra gente. Oi, gente. Primeiro agradecer aí o convite mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui também. Espero que a conversa seja massa aí pra gente e pra todo mundo que vai ouvir. Bom, eu sou moradora aqui da Zona Norte, de São Paulo. E sou de formação musicoterapeuta. Sou artista sonora e visual, sou arte educadora. Sou especialista em controle social de políticas públicas e mais recentemente aí fiz uma formação a título de especialização em prevenção e enfrentamento à violência. Trabalho no SUS, em um CAPS, infanto-juvenil. E trabalho também num espaço chamado Casa de Marias, que atua com um atendimento à população preta, periférica, né, um espaço de saúde mental. E faço muitas coisas aí envolvendo práticas artísticas, educativas, terapêuticas mediadas pela música, em diferentes contextos, sempre nessa interface aí, saúde, cultura, e, enfim. E acho que é isso. Eu sempre tenho dificuldade de me apresentar, eu nunca sei como que eu falo, mas acho que é um pouquinho aí para resumir. Maravilha, é sempre um desafio, né, fazer um resumo nosso e, enfim, tentar trazer um pouco de quem somos, né, para além, não se limitando ali talvez a currículo, conversando com temáticas, enfim, eu sempre acho bem desafiador também. Não à toa que hoje estou como host, então a galera já conhece aqui, já não preciso me apresentar por hoje, né? Mas vamos lá, para a gente conversar aqui, começar mesmo a nossa conversa, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os impactos, sobre o olhar, né, a prática terapêutica, tendo como uma das orientações, né, tendo como uma das bases ali, o olhar feminista. E para a gente começar essa nossa conversa, vou começar com uma pergunta aparentemente meio óbvia, mas que eu acho que pode trazer inúmeras reflexões, né? Que é, de onde vem, da onde surge, né? Como se iniciou, de onde surgiu a inspiração, a motivação de vocês para se aprofundarem no ou sobre o feminismo, né, e incluir esse olhar na prática de vocês, principalmente a prática terapêutica, né, mas pensando nessas práticas todas que vocês comentaram que fazem. Então, da onde surge isso, como que isso se inicia na vida de vocês e como que isso influencia também vocês nessa prática profissional, terapêutica que vocês exercem? Eu vou começar, então, respondendo essa pergunta, porque eu acho interessante, né, quando você diz que parece um tanto óbvia, né, mas é interessante pensar que eu me entendo enquanto uma mulher, né, então eu entendo a minha identidade de gênero enquanto uma identidade de mulher, e aí eu fui entendendo também que socialmente eu fui educada para performar um tipo de feminilidade específica, né? E eu nunca me senti dentro dessa feminilidade. E eu descobri o feminismo com esse nome já na juventude, aos 22 anos, eu, enfim, já tinha passado por várias situações de violência de gênero e nunca tinha percebido que era uma violência de gênero. Eu sempre imaginei que meninas deveriam ser assim, mulheres deveriam ser assim, quietas, não falar alto, não sorrir, né, não gargalhar. E aí eu fui aprendendo muito essas amarras do corpo como algo dado, algo inato, até que, infelizmente, eu passei aí por um relacionamento extremamente violento, e aí foi que eu descobri o feminismo e a luta feminista, né? Então eu descubro a luta feminista a partir, infelizmente, de uma violência.
que é uma das coisas que a Vilma Piedade, que ela é autora de um livro chamado Dororidade, que aí ela vai dizer que mulheres negras se identificam a partir da dor que passam pelo racismo e pelo machismo. Então, percebi a existência do feminismo e a existência da dororidade a partir desse momento de violência de gênero que eu sofri no relacionamento. E foi a época que eu também comecei a graduação em psicologia. Então, eu começo a graduação em psicologia, me entendo enquanto mulher, entendendo o que isso significa. E no final da graduação, eu participei de uma roda de conversa no Conselho Regional de Psicologia daqui de São Paulo, CRP. E foi uma roda de conversa que tinha uma psicóloga chamada Janaína Leslão, que é uma psicóloga que eu gosto muito. E a mesa era: pode a psicologia ser feminista? Era uma pergunta. E a Janaína Leslão, ela começa dizendo: a psicologia tem que ser feminista. Ela responde essa pergunta, ela diz: não pode a psicologia ser feminista, tem que ser feminista. Porque no nosso código de ética, enquanto psicólogas, psicólogos e psicólogues, a gente tem lá o nosso código de ética que diz que a psicologia vai atuar em sintonia com a garantia de direitos humanos. E se vai atuar com garantia de direitos humanos e o feminismo é a luta pela equidade de gênero, então nós estamos em sintonia com o feminismo. Então a psicologia não pode ser feminista, ela tem que ser feminista no que diz respeito à equidade de gênero, à garantia de direito, a todo mundo ter direito à vida. Então, eu, enquanto psicóloga, sempre me entendi enquanto uma estudante de psicologia feminista e, quando formada, uma psicóloga que segue uma linha feminista, que é a linha de garantia de direitos humanos. Bom, eu acho que em muita sintonia, assim, com o que você falou agora, né? Eu acho que, respondendo essa pergunta, acho que a primeira coisa vem da nossa vivência, né? A gente tem uma vivência, né? Que é disso que você fala do reconhecimento. Acho que a gente nomeia depois, né? Quando a gente entra em contato com o movimento de mulheres, né? Com os movimentos sociais, a gente vai nomeando várias coisas que a gente já vai vivenciando. Então, acho que nesse sentido, para mim, também foi muito parecido, assim. Na minha trajetória de vida, né? Enquanto mulher preta, de origem periférica, acho que também isso é importante pontuar, né, que a gente se apresentou, mas eu acho que a gente colocar essas questões, né, da nossa identidade também fazem muita diferença, né. Eu acho que, enfim, acho que todo esse caminho vai sendo atravessado por várias questões que vão colocando a gente em posições, em enfrentamentos, muito naturalmente. E aí eu acho que quando a gente entra na faculdade, para mim também foi muito parecido, né? Então, quando eu fui entrar na minha formação, enfim, eu fui percebendo que, assim, não fazia sentido pensar de outra forma, né? E por isso também entrei muito em conflito, né, durante a minha formação, porque eu via que, né, as referências, as coisas que chegavam, não estavam dialogando com a realidade que eu vivia, né. Então, a partir daí, né, dessa minha vivência, né, que depois se encontra com esse espaço que é bastante distante da minha realidade, né, que é o espaço acadêmico, enfim, eu fui pensando que não, eu quero construir uma prática que pense em todas essas questões e que para mim não faz sentido ser de outra forma, né? E aí, durante a formação também fui me reconhecendo como uma estudante, né, de musicoterapia feminista, ainda durante a formação pensando, assim, como levar, né, a minha prática e a musicoterapia para esse campo, né, de pensamento, enfim. Fui criando estratégias, né, inventando brechas, porque eu acho que é muito também um trabalho nesse sentido, porque eu pensava que na minha atuação, na minha prática, que isso tinha que estar colocado, né, isso tinha que estar posto de alguma forma. Então, acho que é muito por aí, né, eu acho que a gente tem uma inspiração que eu não sei nem se é bem esse nome, mas eu acho que é mais vivência, né, que vai colocando a gente em situações de enfrentamentos, né, cotidianamente, a gente tem que lidar com o que a estrutura provoca na gente enquanto diferença, né,
E aí, depois a gente vai conhecendo no movimento o nome dessas coisas e vai, né, nomeando tudo isso e se identificando cada vez mais com o movimento e vendo isso dialogar com uma prática de cuidado que a gente acredita e que a gente vê sentido, né? Então, acho que foi um pouco esse caminho, assim, para mim também. Ah, bacana. Acho muito importante a gente começar por essa pergunta, né? Eu comentei de ser uma pergunta aparentemente óbvia, principalmente pelo fato de eu estar falando, né, estarmos aqui com mulheres feministas, né, então que já estão ali não somente engajadas, mas que já têm a sua, digamos que as suas referências, a sua representação nos públicos, nas áreas, né, nos círculos nas quais vocês atuam. Né? Então, mas ainda assim eu acho que é legal da gente pensar e começar por aqui, porque, por exemplo, tenho contato com diversas mulheres, com diversas pessoas, né? Vou colocar pessoas em geral, mas especialmente mulheres que ainda enxergam ou que ainda têm ou preferem manter um certo distanciamento, em especial desse termo, feminismo. E por que eu tô falando isso, né? Que eu já vou começar rasgando o nosso roteiro, porque muitas vezes o Através funciona melhor assim. Mas por que eu tô falando nisso? Uma coisa que eu sempre fico pensando e observando é sobre, em especial, mulheres que têm toda um jeito de ser e viver, toda uma postura que condiz muito com o que o feminismo orienta, com as lutas que o feminismo traz, mas que quando chegam nessa nomenclatura, né, quando chegam nesse nome, tendem a se afastar. E aí me vem a seguinte pergunta: como é que vocês enxergam esse impacto, né, digamos que esse distanciamento que acaba acontecendo, em especial por conta de nomenclaturas, que hoje em dia, inclusive, a gente está vivendo numa era que, assim, praticamente tudo está sendo nomeado, tudo está sendo rotulado, o que em muitos casos é importante, mas em alguns casos ou algumas situações, posso estar sendo bem equivocado aqui, mas eu entendo que o nome acaba sendo meio que irrelevante, né? Então eu queria entender um pouquinho de vocês. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês lidam, convivem, enfim, como que é para vocês essas questões? Quando, de repente, um nome atravessa uma ação, uma postura, uma luta, de uma forma que refreia isso. Para pessoas no caráter individual ou num caráter mais amplo, mais coletivo, enfim, como é que vocês enxergam esse impacto? Eu fico pensando com relação aos nomes. A gente, o feminismo, então, ele é uma luta, né? Mas ele também tem várias vertentes aí. Então, o feminismo é uma luta pela equidade de gênero, pelo respeito às existências, para entender também o modo como as mulheres e as meninas, né, são colocadas na sociedade, em favor do desejo de uma masculinidade hegemônica também. Então, eu fico pensando nessas coisas, mas fico pensando que a palavra, né, as palavras, elas vão ganhando significados ao longo da história, né, ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória. Alguns significados e alguns estereótipos vão sendo colocados nas palavras. Eu queria chamar aqui a atenção para uma palavra que é empoderamento. A palavra empoderamento para a gente falar sobre feminismo, né? Que você está falando do nome. A palavra empoderamento, quando Paulo Freire falou, e aí eu estou me baseando bastante no livro da Joyce Bert,
sobre o livro chama Empoderamento, e é da coleção Feminismos Plurais, né, organizado pela Djamila Ribeiro. E aí, nesse livro, a Joyce Beth, ela relembra que o Paulo Freire, quando foi falar de empoderamento, ele trazia uma reflexão interessante sobre empoderamento, muito, eu acho que muito inspirado também na Audre Lorde, viu? Porque a Audre Lorde já trazia uma reflexão, acho que é legal quem não conhece a Audre Lorde, dar uma procurada, saber quem é, né, uma mulher negra norte-americana, lésbica, poeta, escritora muito massa de a gente conhecer. Mas a Audre Lorde, ela dizia que a gente não vai ser livre enquanto as correntes ainda acorrentarem outros corpos. Ela vai dizer de um jeito muito mais bonito que eu, mas ela vai dizer, né, que eu não vou ser livre enquanto outras mulheres não forem, ainda que as correntes que as acorrentam sejam diferentes das que me acorrentam. Aí o Paulo Freire, mais adiante, assim, um pouquinho no tempo, o Paulo Freire falou do empoderamento, dizendo que empoderamento é uma palavra que não se refere a uma pessoa só, mas a um grupo social. Então, a Joyce Beth, ela traz até um exemplo num vídeo que ela participou de uma entrevista, que ela diz assim, a Rihanna, por exemplo, a Rihanna não é empoderada sozinha, né? A Rihanna sozinha não é uma mulher empoderada, porque a Rihanna é uma mulher negra, e sendo mulher negra, mulheres negras não estão num lugar ainda de poder. A Rihanna tem grana, mas a Rihanna continua sendo uma mulher negra numa sociedade machista e racista. Então, só que o empoderamento acabou, né, ganhando um significado de, eu sou empoderada sozinha. Nós não somos ainda, infelizmente, não somos empoderadas no sentido de, enquanto mulher, enquanto categoria mulher, e aí uma coisa que a Kézia falou bastante, né, e que eu acho muito importante dizer, é que nós somos mulheres negras periféricas aqui, falando agora, né, a gente não fez a nossa audiodescrição, mas nós somos mulheres periféricas negras, falando sobre o tema do feminismo, somos profissionais da saúde também, falando sobre um tema de feminismo, que é importante a gente pensar que, sendo mulher negra periférica, nós não estamos empoderadas porque as mulheres negras periféricas, e aí nós somos mulheres cisgênero, né, e ainda mais as mulheres trans, então nós ocupamos um lugar na sociedade que ainda não é um lugar de respeito à nossa existência. Então o empoderamento para a mulher negra periférica, cis ou trans, ele não está colocado, nós lutamos para o empoderamento, para o fortalecimento, mas como Paulo Freire disse que empoderamento, né, Paulo Freire traz de empoderamento, e aí Audre Lorde, antes dele, já trouxe que ninguém vai ser empoderada sozinha, né, porque eu continuo acorrentada se outras mulheres estão acorrentadas, da mesma forma que o empoderamento sofreu essa mudança de significado no cotidiano, a palavra feminismo também vai aí sendo colocado alguns adjetivos que não pertencem a ele, como, por exemplo, dizer que feminismo é quando a mulher pratica o, entre aspas, machismo contra um homem, né, como se o feminismo fosse o contrário de machismo. Então, o machismo é o homem oprimindo a mulher, então o feminismo é a mulher oprimindo o homem. Também tem aí uma distorção desse significado que faz com que muitas meninas e mulheres olhem para o feminismo e digam, não, eu não sou isso aí. Eu gosto de raspar o meu sovaco, como se raspar ou não o sovaco, ter ou não pelos embaixo das axilas fosse um determinante para você ser ou não feminista, né? Se você luta pela igualdade, pela equidade de gênero, né? Que é entender que nós mulheres, em nossas complexidades, temos aí direitos, né? Temos que ser respeitadas e valorizadas enquanto seres humanos, e não somos ainda na sociedade que a gente vive. Se a gente entende que isso é feminismo, a gente tem muito mais tranquilidade de dizer, sim, sou feminista, né? Mas o que eu tenho percebido muito entre as adolescentes é o desejo, inclusive, e aí eu tô falando a partir das adolescentes que eu trabalho, né? O desejo, inclusive, de desmistificar o que é o feminismo. Então, tem muitas mulheres adultas falando, não, eu não sou feminista, eu raspo meu sovaco, eu não sou feminista, eu não odeio o homem, né? E aí,
isso, mulheres adultas, tendo uma resistência para falar do feminismo. E as meninas adolescentes dizendo, não, não é nada disso, o feminismo não é isso, né? O feminismo é a luta pela equidade de gênero, pelo respeito ao nosso corpo, pelo direito de ser dona de mim. Então, eu tenho pensado que há uma resistência por conta dessa distorção do que significa feminismo, mas também há um movimento de meninas vindo aí dizendo que não é nada disso, né? Então, as próprias meninas trazendo uma reflexão sobre o que é o feminismo. E aproveitando esse momento para fazer um parêntese que eu não acredito que seja possível existir um feminismo liberal. Né, que o feminismo liberal seria uma feminista que é a favor do capitalismo, né, ou alguma coisa assim, né? Eu não acho que o feminismo seja essa vertente feminista. Para mim é como se eu estivesse dizendo, vamos subir para baixo. Não tem como você subir para baixo, não tem como você ser feminista e acreditar que o capitalismo vai nos salvar, porque a lógica capitalista ela é patriarcal. Então não tem como ser uma feminista a favor do capitalismo, sendo que o capitalismo é contra as mulheres. Maravilhosa. Não sei nem o que falar depois disso. Tô aqui, nossa, meu Deus, que privilégio. É, eu acho assim que com relação a essa questão dos nomes, acho que é uma discussão importante, assim, né? Eu acho que é muito importante dar nome, né, às coisas, né? Eu acho que é um ganho, inclusive, né? Quando a gente vai vendo, né, ao longo da história, isso se moldando. E eu acho que, assim, mais para complementar, eu penso que uma coisa que tem um pouco a ver com o que a Helena trouxe com relação à palavra do empoderamento, né, é que a gente está vivendo, né, processos de pautas sendo cooptadas pelo capitalismo, pela estrutura, né, então tem várias nomenclaturas e os próprios movimentos, né? E isso faz parte, né? Isso está dado. Acho que a gente tem que estar atento e perceber isso, mas isso não significa que a gente vai, enfim, deixar de utilizar ou de afirmar, porque eu acho que muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão do nome, tem muito a ver com afirmação. E eu acho que nós que somos da área da saúde, a gente precisa muito disso, né? Quando a Elânia trouxe essa situação, né, da mesa, né, sobre a psicologia ser ou não ser feminista, né, que eu acho que também é uma questão que a gente tem dentro da musicoterapia, né, já vi vários debates, várias discussões, se a gente pode ou não falar sobre isso, se a gente tem que ou não colocar e nomear, né, mas a gente vai vendo a importância disso, né, o quanto isso tem muito mais a ver com o projeto ético-político das profissões, como isso tem muito mais a ver com a ética que se coloca ali, né, então, às vezes, nomear tem muito a ver com afirmar, se posicionar, né, direcionar caminhos também, né, então acho que tem esses dois lados que é importante a gente ter crítica, obviamente, né, e entender que enquanto movimento social, o feminismo sim, vai ter muitas vertentes, como a Ilânia trouxe, vai ter contradições, né, vai ter as suas contradições, e eu acho que a gente precisa dialogar com essas contradições, entender de onde elas vêm, e trabalhar a partir delas, assim, né? Eu fico pensando, assim, que na minha trajetória, né, em muitos momentos, assim, me apareceu isso, né? Mas você vai falar que você, né, é uma profissional feminista, ou você vai falar dessas questões de política, né, na sua atuação, você vai perder espaço de trabalho, sei lá, você vai direcionar para os usuários, para os pacientes, né, a sua orientação, isso é antiético, né, em vários momentos, assim, isso vai aparecendo, né, como uma grande questão, uma grande problemática, né, e aí acho que é um trabalho importante da gente falar, não tem problema nenhum a gente se posicionar, nomear as coisas, né, me colocar nesse lugar, porque eu acho que tem muito mais a ver com a ética que guia o meu trabalho, com o projeto político da minha atuação ali, né? Enfim, acho que por tudo isso
nomear é importante, tem a sua importância, mas por outro lado, né, eu fui vivendo também na prática, que quando a gente está ali lidando com as pessoas, né, no dia a dia, nos atendimentos, nos processos, às vezes, de fato, essa nomeação não vai ser tão importante, né? Eu fico pensando ali, né, nos grupos de mulheres que eu já atendi, mulheres em situação de violência, enfim, tem histórias muito difíceis e que vão reconhecendo ali a potência do coletivo e que vão construindo coisas juntas e tal, e que para elas essas nomeações, né, que estão no outro campo, que estão mais distantes, não são tão necessárias porque elas estão muito mais envolvidas e preocupadas com coisas muito mais concretas, né, de sobrevivência, né, de construir esses espaços ali, né, nas suas comunidades, enfim, né. Então, acho que muito interessante pensar em como isso vai aparecendo, né? Eu mesma já fui me questionando várias vezes, nossa, eu tô lá trabalhando com as mulheres e tal, e aí surge uma temática, alguma questão, e aí como que eu e tal, porque, né, elas vão trazendo os olhares, que é os olhares que vai chegando também, né, pelo que é hegemônico, enfim, mas eu acho que é isso, acho que quando a gente sempre faz o exercício, né, de voltar para o que está como base ali para a nossa atuação, para a nossa caminhada, que tem a ver com isso, com buscar equidade, com buscar promover, né, acesso a direitos, né, eu acho que isso ajuda, né, a gente a, às vezes, organizar melhor, né, o que a gente pensa sobre essas nomeações, enfim, mas é isso, é super importante falar disso, porque a gente tem uma caminhada aí, acho que falando particularmente do campo da musicoterapia, acho que a gente ainda está numa caminhada inicial nesse sentido de afirmação, né, de tipo a gente conseguir falar sobre isso de uma maneira mais aberta, né. Eu vejo muitas coisas, né, da psicologia e eu sinto que sei que ainda, né, com certeza tem muito a caminhar, mas acho que a psicologia já vem discutindo algumas coisas, já vem se colocando e se posicionando de uma forma que a musicoterapia ainda não faz. Acho que muito por essa questão, assim, né, do quanto a gente nomeia uma coisa e às vezes se associa, né, a nossa prática a algo que, enfim, uma parte das pessoas vai achar que, enfim, é equivocado, que não tem a ver com o que a gente chama, né, de terapia, enfim. Pô, demais. É realmente importante, assim, a gente refletir junto sobre, né? Não só a utilização e a existência dos nomes, né? Mas a importância que os nomes têm para a gente conseguir se identificar, para a gente conseguir se orientar quanto às questões, como a própria Elânia trouxe, em partes também na sua apresentação, Kézia, já na primeira pergunta que eu fiz, né? Mas destaca um pouquinho a fala da Elânia porque veio justamente nesse lugar de que, pô, eu tive que passar por uma situação de violência para eu entender e descobrir, sabe, que essa luta existia. E, além disso, que essa luta tem um nome, né? E até pensando nisso e pensando em todos os processos, assim, vocês trabalham diretamente com mulheres, são terapeutas, já tem todo esse olhar, né, toda essa orientação dentro do feminismo. Então, como que o feminismo colabora nesse atendimento terapêutico, nessa prática de vocês, não só enquanto terapeuta, mas, assim, quais os, digamos que, benefícios, né, se é que a gente pode chamar assim, que as pessoas que estão sendo atendidas vão ter, sendo atendidas por pessoas que vêm dessa orientação, né, que tem esse olhar feminista na sua prática. Acho que eu não sei se eu utilizaria essa palavra benefícios, né? Eu acho que, como eu já falei, é uma ética, né? Eu acho que para mim tem muito a ver com ser a base, né, do meu trabalho, enfim, que vai dialogar com vários diferentes tipos de público, né, com diferentes espaços, assim, acho que
quando eu vou pensando assim, né, que, bom, eu tenho ali uma atuação, uma profissão, que reconheço que também está atravessada é, de vários moldes, assim, que estão num lugar hegemônico, né, tipo, da onde vem a construção da minha disciplina, né, tipo, todo lugar da origem, enfim, então isso está atravessado, né, tá ali, tá presente. É, gosto sempre de pensar que também, se a gente não tem esse olhar, a gente vai utilizando a nossa prática como um lugar de controle, né, mesmo das pessoas, né, acho que no campo da saúde como um todo é uma reflexão que a gente precisa ter. Mas, assim, o que eu vejo, né, eu acho que, bem resumidamente, assim, sendo bem generalista, assim, eu acho que o que esse olhar me dá, né, de contribuição nas relações que eu vou construindo, dos meus espaços de trabalho, nas relações que eu vou estabelecendo, acho que esse lugar de que eu, enquanto profissional, né, estou ali no lugar estou no mesmo lugar, né, que as pessoas que eu estou atendendo, enfim, e que eu atuo ali como uma facilitadora, né, de processos de processos de acesso, né, de acesso a direitos, acesso a espaços, acesso enfim, a informação, né, então eu vejo muito esse lugar, assim, que eu acho que é muito diferente de um olhar da gente do saber, né, colocado como maior, ou como, enfim, e que vai determinar, né, ou vai impor caminhos para as pessoas. E aí eu acho que com relação à questão de gênero especificamente, né, que eu vou pensando muito nesse lugar, é da gente entender mesmo das implicações que existem nessas relações, tipo, no sentido de quando eu estou atendendo uma mulher, né, quem é essa mulher, quem sou eu nessa relação, quando eu estou atendendo um homem, né, o quanto isso está implicado também, né, nessa diferença que está posta, quando eu estou atendendo crianças, né, e eu vou percebendo o quanto as famílias, né, vão sendo atravessadas também por essas questões, né, então acho que vai dando, assim, uma abertura de olhar muito significativa para a gente, tipo, sempre, acho que é convocando o nosso não saber, assim, né, eu acho que é muito nesse lugar, assim, porque eu sinto que quando a gente se distancia, ou quando eu vejo, por exemplo, pessoas que não estão muito conectadas com isso, fica muito num lugar de tipo, eu estou fazendo porque eu tenho uma disciplina, ou seja, eu tenho um saber construído ali, que está dado, e eu aplico ele simplesmente a pessoas que são, tipo, telas brancas, né? E aí é pronto, é isso, né? Eu só vou aplicando e não vou pensando o contexto dessas pessoas, não vou pensando nesses outros atravessamentos. Então, acho que quando eu me posiciono nesse lugar, eu vou entendendo que não é sobre isso, que existe contexto e que existe um saber que ele é construído na relação, no conjunto ali. E eu acho que principalmente vai me ajudando a não reproduzir, né? Acho que é muito também sobre isso, assim, acho que vai convocando, né, me convocando a também convocar as pessoas com quem eu me relaciono, né, é, a não reproduzir violências, né, a entender que esse espaço, ele não pode ser mais um espaço de revitimização, né, das pessoas, né, de exposição, de reprodução de violência, que eu acho que é muito fácil a gente cair nesse lugar, né, como profissionais da saúde, porque já existe um olhar né, para a gente, profissional da saúde, de que é o detentor do saber, que eu vou lá buscar a resposta, que eu vou lá e é isso, né? Então, acho que a gente vai desconstruindo isso na nossa prática, e acho que isso é muito importante para a gente, né, não reproduzir violências e também ir dando ferramentas e construindo conjuntamente também ferramentas para que as pessoas acessem lugares, né, de força para um enfrentamento, né, dessas violências em outros espaços, assim. Então, para mim vem muito isso, assim, acho que é esse lugar de, tipo, um exercício constante, né, para não reproduzir, né, ou evitar ao máximo reproduzir, e também ir convocando as pessoas
a utilizarem os espaços de cuidado nesse sentido, né, uma busca de enfrentamento, enfim, e não só de tipo, né, aceitação do que está posto, né, ou como a gente tem visto esse movimento aí de uma galera muito sem noção de tipo, aprender a como você, né, tipo, você está sofrendo várias violências e tal, e você, na terapia, no espaço de cuidado, você só vai ganhar recursos ali para, tipo, lidar com esse sofrimento, tipo, sem questionar, né, esses atravessamentos, de onde eles vêm, de fato, né, tipo assim. Então, acho que vai muito por aí, assim. Complexo. Nossa, e a sua fala, Kézia, me abriu um monte de caixinhas aqui, né? Fui botando os post-its em cima da mesa, e a minha mesa está cheia de post-it, agora que eu estou pensando em muita coisa do que você disse, e aí concordando e fortalecendo aí uma coisa, um ponto que você trouxe, que é de entender esse posicionamento feminista não enquanto, né, um benefício, mas uma ética, né, esse lugar da ética profissional e da ética enquanto gente no mundo, né, então, começa daí. E aí, para complementar isso, eu fiquei pensando muito no quanto nós, que somos pessoas trabalhadoras da saúde, o quanto nós sabemos que a saúde sempre foi colocada nesse lugar de neutralidade, a ciência nesse lugar que não existe, que é o lugar de nós somos neutras, a psicologia é neutra, a musicoterapia é neutra, né? A medicina é neutra, e isso não é verdade. Não é possível se ser neutro. O que é ser neutro numa sociedade? Se o meu próprio corpo, só o meu corpo por si só, ele já traz um posicionamento, né? Na clínica, que é uma das formas de atuação da psicologia, né? A psicologia, ela tem várias frentes de atuação, a musicoterapia, eu acredito que também, né? Eu vou falar aqui enquanto psicóloga, mas a psicologia tem várias frentes de atuação. O atendimento clínico é uma dessas formas de atuação, né? A psicologia, ela atua também na produção científica, atua também na reflexão sobre a sociedade, sobre a estrutura que a gente vive na sociedade, então não tem como ser neutra. Eu me lembro de uma vez que eu fui barrada numa palestra que eu ia oferecer, né? Então, eu ia oferecer uma palestra sobre saúde mental na adolescência, e eu fui barrada na entrada dessa palestra que eu mesma era convidada, porque não acreditavam que esta pessoa, com esta estética, poderia ser uma palestrante. Então, como é que eu vou ser neutra se o meu próprio corpo já é impedido de acessar um lugar, porque a pessoa que me impediu de entrar nesse lugar teve um posicionamento racista, machista e etarista, que é esse preconceito com a faixa etária, porque ele pressupôs que eu era muito novinha naquele momento para ser uma palestrante. Eu era muito novinha, eu era novinha demais, negra demais, mulher demais para ocupar aquele espaço que era demais. Então, como é que a psicologia é neutra se a sociedade não é neutra, né? A ciência não é neutra, a ciência ela está a serviço de algo sempre, né? Então, entendendo que não há neutralidade, a nossa escuta, quando ela não é uma escuta feminista, que escuta é essa, então? Se ela não é feminista e nem neutra, porque neutralidade não existe, se ela não é feminista e ela não é neutra, a serviço de quem essa escuta está? Né? Então, quando eu tenho uma ética profissional que é em consonância à garantia de direitos humanos e há o feminismo, e aí a gente pode pensar em várias vertentes do feminismo, e a gente também pode pensar no mulherismo, que é uma vertente da luta também das mulheres, mulherismo africana, né? Então, estou falando aqui de todas as lutas com relação às questões de gênero, né? Que aqui a gente está falando do feminismo especificamente, mas se a minha escuta, a minha atuação profissional, ela não está em sintonia com essa ética de que todo mundo merece estar no mundo com respeito e liberdade, a quem ela está beneficiando? Quando eu escuto um homem dizer que ele tem muita dificuldade, vou dar um exemplo da minha área de atuação, que é a sexualidade. Quando eu estou atendendo um homem que diz, olha, eu estou em sofrimento intenso porque eu tenho ejaculação precoce.
esse sofrimento que este homem traz por conta da ejaculação precoce, se eu não tenho uma escuta feminista, eu vou ter uma escuta que vai olhar para esse homem e vai entender como, mas ele deveria ter aí uma potência sexual, é esperado que esse homem tenha. Então, uma postura feminista, ela não é uma postura que está numa ética em defesa somente das mulheres. A ética feminista, ela está em defesa, inclusive, do que o machismo gera de fragilidade e sofrimento em crianças, em adolescentes, em mulheres, em homens, em pessoas não binárias. Sejam esses homens e mulheres cis ou trans, né? Então, a escuta feminista é uma escuta ética. A postura feminista é uma postura ética, em consonância à garantia de direitos humanos. Ela está ali para uma ética de entender que o sofrimento dos homens na clínica, muitas vezes também, a maioria das vezes não, sempre, está relacionado também ao que espera-se que um homem seja. Então, este homem traz um sofrimento porque agrediu a companheira, ele traz esse sofrimento porque agrediu e ele diz, eu agredi mesmo, porque ela gritou comigo. Tá, mas por que gritar com você te gera tanta raiva, tanto sofrimento? Alguém falar com você te gera um sofrimento e te gera um sofrimento que você vai reagir com agressão física, psicológica, emocional. Então, até mesmo, e aí isso eu estou falando de um lugar muito delicado também, que é quando a gente atende um homem que é autor de alguma violência contra mulheres. Então, quando eu estou atendendo um homem autor de violência contra mulheres, eu preciso também entender o que o machismo plantou nesse homem, né? O que o machismo ensinou para esse homem sobre ser homem no mundo. Tem meninos novinhos de 9, 10, 11 anos que às vezes chegam até mim para conversar e dizem, eu não quero brincar desse brinquedo porque isso é de menina. Se eu não tenho uma escuta ética feminista, eu escuto esse menino e digo, então vamos procurar um outro brinquedo para você. Não, eu preciso, junto com ele, desconstruir essa ideia de que existe brinquedo que ele não pode acessar por ele ser um menino. Então, essa ética e esse... Eu vou usar a palavra benefício agora na linha do que o Daniel trouxe, né? De que desse benefício no sentido de fortalecer, né? Então, qual é o benefício que a escuta feminista traz? O benefício é uma atuação ética, né? E é o fortalecimento, então, do meu posicionamento enquanto profissional e a contribuição para que meninos, meninas, pessoas não binárias, homens e mulheres, e pessoas adultas não binárias entendam que muito do seu sofrimento, ele é social, quer dizer, todo sofrimento, ele expressa uma questão que é estrutural e social. Nenhum sofrimento é individual, ele não nasceu da pessoa. A depressão não nasce de uma pessoa que um dia acordou e ficou mal, né? Não é. A depressão, ela é em decorrência a uma estrutura social, que é racista, que é machista, que é patriarcal, capitalista. Então, eu fiquei pensando que o feminismo, ele não é só pensando na nossa atuação profissional em saúde. Ele não beneficia somente mulheres e meninas. É uma escuta ética, né? Muitas vezes as pessoas falam para mim, mas então se você é feminista, você só atende menina e mulher? Não, eu atendo homens e meninos e pessoas não binárias também. E a minha escuta também é atravessada por esse lugar. Eu não tomo um partido, né? Que muitas vezes as pessoas também, né? Muitas pessoas acreditam que no atendimento ao homem, então, você vai o tempo inteiro ficar falando para ele, você foi machista, não foi legal. Não necessariamente, né? Não, a escuta ao homem no contexto clínico também é atravessada por entender o sofrimento daquele homem que está ali. E entender o sofrimento dele e junto com ele também identificar o que desse sofrimento não está relacionado a uma performance que esperam dele que ele não consegue cumprir. Ou que ele cumpre, mas que não faz bem para ele nem para as pessoas que estão ao redor. Para as crianças que ele é responsável pelo cuidado, para a pessoa que ele escolheu ali para viver uma relação e para ele mesmo, né? Então, tem todas essas questões que eu fiquei pensando e também dessa coisa que a Késia disse
na pergunta anterior, que era as pessoas, quando vêm para um atendimento, por exemplo, elas estão preocupadas com a sua questão concreta, com aquilo que está acontecendo ali com ela, né? Então, quando a gente fala que a gente tem uma escuta e um posicionamento, uma postura feminista, não é que a gente vai usar o nosso espaço de atenção àquela pessoa para dar uma aula sobre o feminismo. Não é isso, né? A gente vai entender que se o feminismo está na estrutura da sociedade, as questões concretas já estão dizendo dessa questão, né? As questões concretas também expressam as estruturas machistas, né? E aí eu vou falar também de uma estrutura que é adultocêntrica, que tem uma ideia de ter o adulto como centro das coisas, mas não é na terapia, vamos pensar aí, não é na psicoterapia, na musicoterapia, no espaço de cuidado da saúde, na escuta, né, na vivência, que a gente encontra muitos sofrimentos que a pessoa diz, mas isso, quando eu era criança, aconteceu tal coisa, quando eu era criança, o meu pai me dizia tal coisa, quando eu era adolescente, minhas primeiras experiências amorosas me diziam tal coisa. Ué, boa parte do nosso sofrimento vem da infância, vem da adolescência, vem de alguém que teve uma postura adultocêntrica com relação a nós e construiu aí uma subjetividade fragilizada por conta do adultocentrismo, reforçada pelo machismo, racismo e o patriarcado, né? Então, nenhum sofrimento é individual. Todo sofrimento é coletivo. E na terapia não é para que a gente se conforme com a sociedade que a gente vive, mas é para que a gente crie ferramentas, mecanismos, possibilidades internas para a gente lidar com esta sociedade e aí conseguir transformá-la sem morrer. A ideia é essa, né? Conseguir transformar a sociedade sem morrer, sem se fragilizar. Então, lidar com o racismo que está na nossa sociedade, lidar com o machismo que está na nossa sociedade, sem morrer, tendo recurso para lutar contra essa opressão, mas também para viver as felicidades de ser mulher, de ser negra, de ser periférica e de ser criança e adolescente, no caso do adultocentrismo também. Uau, que potente e que privilégio poder disponibilizar esse espaço para tantas reflexões, sabe? Eu acho que isso para além, enfim, de mim, de vocês, sobre esse tema, sobre esse contexto que eu acho que é extremamente importante de ser relembrado, de ser discutido, de ser revisitado, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais fica para mim de toda essa troca, né, de todas essas reflexões que vocês estão trazendo, que a gente vai tendo aqui, é a questão desse constante aprendizado, sabe? Dessa constante, não só mudança, mas desse constante movimento que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Né? Vocês trazem isso pela própria prática de vocês, os estudos que vocês vão realizando, né? Todo o olhar extremamente sensível que a Késia trouxe, que você também trouxe, Elânia, que é importante, né, quando você entra em contato ali com uma pessoa no atendimento ou em outros contextos, numa palestra, uma conversa que você vai ter, né? Então, eu acho que é, assim, super importante e é o que fica muito para mim, essa consciência desse constante aprendizado, né? Mas um aprendizado real, uma abertura real. Porque hoje também eu acho que a gente ainda esbarra muito nessa questão de mas eu tô aqui para aprender, mas não no sentido de que eu estou me disponibilizando ao aprendizado, mas digamos que naquela terceirização da responsabilidade de que, vocês têm que me ensinar. E eu acho que não é assim que a vida funciona, né? Pra gente conseguir melhorar mesmo o nosso convívio, melhorar nossas relações, nossa visão e nossa
compreensão sobre as complexidades que nós, humanos, temos, a gente precisa estar disposto a aprender. Né? A gente precisa estar disposto a ir atrás desse aprendizado ou a receber de cabeça aberta esse aprendizado. Né? E assim, até para a gente já ir encaminhando aqui para o nosso fim, né? Sempre eu amo fazer esse programa, estou muito feliz de estar voltando mais uma temporada da Através, especialmente estar voltando nessa conversa com vocês. Mas para a gente já ir finalizando, que infelizmente a gente precisa também dar conta de outras questões, né? Tenho mais dois últimos pontos para vocês. Refleti bastante se eu faria ou não essa pergunta, mas eu acho que é importante. Eu sempre me vem a vozinha do Gil quando eu vou lançar essa pergunta, que é sobre os perrengues. Né? O Gil trouxe isso uma vez, foi ele que trouxe pela primeira vez essa frase de que o perrengue humaniza a gente. Né? Então, seja uma questão de que, assim, algo que foi extremamente difícil, extremamente complicado de vivenciar e que me fez aprender sobre, me fez crescer sobre aquilo, ou mesmo algo que, não necessariamente me ensinou, mas na época foi embaraçoso, constrangedor, difícil, mas hoje eu olho para trás e falo, putz, sei lá, inocência, falta de experiência, sabe? Hoje eu já enxergo com um certo humor. E aí eu queria convidar vocês a trazer algum perrengue, alguma situação assim que tem hoje um outro significado para vocês, né? Ao longo dessa prática de vocês. Eu fiquei pensando aqui que, né, pensando na minha vida, assim, né, tipo, acho que a vida da pessoa pobre, preta, periférica, é um perrengue sempre, né, tipo, você pensar perrengue, eu fico pensando, nossa, perrengues, muitos, né, e aí, eu acho que vou trazer aqui pensando até numa reflexão sobre isso, né, porque eu acho que quando eu fui construindo, né, a minha caminhada, me posicionando, acho que o Dani acompanhou também parte disso, porque a gente compartilhou um pouco do espaço ainda enquanto estudantes, né, é, enfim, que eu fui me posicionando, né, e colocando né, esse olhar com relação às questões sociais, políticas, né, enquanto era importante trazer isso para a minha prática, enfim. Acho que muitas coisas foram acontecendo, né, muitas coisas difíceis, assim, né, dentro do espaço da faculdade, depois nos espaços também que eu fui buscando fora. E aí uma coisa que eu sempre me recordo é que, assim, né, eu vou falar mais do universo da musicoterapia, porque é isso, a gente se forma e tal, e aí a gente recebe lá na faculdade uma formação que vai falar muito sobre esse atendimento clínico, né, tem toda uma estrutura ali com milhões de coisas disponíveis e recursos e instrumentos e tal, e aí quando a gente vai para a prática, a gente vai lidar com realidades muito diferentes disso, né, então assim, eu falando assim da minha trajetória, quando iniciei não tinha capital nenhum para, tipo, comprar material, instrumento, nada disso, né, enfim, e eu queria trabalhar com públicos, né, parecidos comigo, assim, né, então também tinha essa questão. E aí, acho que coloco nesse lugar de perrengue, mas também com bastante crítica, assim, no sentido de que, né, eu fui tendo que inventar uma prática, né, ali na minha caminhada, com muito pouco recurso, né, então, assim, tipo, não tinha aquela estrutura, né, da formação, então, assim, instrumentos, por exemplo, tipo, emprestados, né, enfim, ganhados, aquelas coisas assim, tipo, fui desenvolvendo, né, tendo que desenvolver, porque usando transporte público, então, tipo, carregar um monte de coisa não era viável, né, que era uma coisa que a gente, né, você sai da faculdade, né, tipo, nossa, né, vai te passando toda aquela coisa de você ter milhões de coisas, e como que você leva isso pegando busão, né, eu morava na periferia de Guarulhos, eu tinha que atravessar, né, 2 cidades praticamente para trabalhar. Então, eu vivi várias situações, assim, algumas delas eu vejo hoje, né, nesse lugar do riso, né, enfim, mas outras, muitas, eu vejo num lugar também bastante
difícil, assim, né, de pensar, mas que me trouxe muita coisa interessante, né, para pensar a minha prática, né, eu fui trabalhando muito na utilização do corpo, da voz, que era tipo o que eu podia carregar e que, por enquanto, né, estava sendo de graça, que eu estava comigo, assim, sabe? E aí, trabalhando isso também com as pessoas, né, com os públicos que eu fui entrando em contato, então eu sempre fui entrando em espaços comunitários, em serviços que eram da assistência social, que é, tipo, super precarizado, né, enfim, vários lugares em que as pessoas também que acessavam, né, o público não tinha recurso, então, assim, poder mostrar também para as pessoas que elas poderiam vivenciar, ou experimentar, ou explorar coisas com o pouco que elas tinham. Então, acho que foi esses perrengues, esses diversos, eu não vou destacar aqui um específico, mas eu vou falar nesse lugar de vários perrengues cotidianos, né, de tipo, de dificuldades e de, enfim, coisas que não dão certo, mas que foram me aproximando cada vez mais, né, dessa prática que eu acredito, que é a prática comunitária, né, que é a prática coletiva, né, que é a prática que de articulação de rede, né? Porque você vai precisar de pessoas, né? Você não trabalha sozinho, você vai precisar acionar pessoas, acionar serviços, acionar várias coisas. Então, acho que esses perrengues todos foram me trazendo, né, esse olhar e me ajudando a construir experiências, aí falando mais, né, do nosso campo da musicoterapia, experiências musicais com o corpo, com a voz, que eu poderia usar em qualquer espaço, e que eu poderia, enfim, explorar e ajudar as pessoas a explorarem também de uma forma que talvez eu não visse talvez tão rapidamente, ou tão, assim, enfim, tão próxima, né, do meu fazer, se não fossem, né, esses perrengues, essa necessidade, né, ali, né, de construir o meu trabalho. Então, enfim, acho que foi algo que eu pensei, assim, de trazer, porque eu acho que, eu sempre me recordo, né, acho que a gente vai caminhando, né, e vai lembrando, nossa, meu Deus, olha o que eu fiz para conseguir dar conta daquele trabalho, meu Deus, olha o que eu tive que fazer, olha o que eu tive que passar, né, para dar conta de tal situação, né, mas o quanto isso também foi me fortalecendo, e foi também, obviamente, me trazendo cada vez mais esse olhar da necessidade da gente defender espaços, da gente lutar por políticas públicas, para a gente, né, incentivar as pessoas, né, a exercitarem, né, o controle social, a reivindicar os espaços, né, porque é só através disso que a gente consegue ampliar, né, o acesso, assim, das pessoas a serviços e, enfim, a direitos, né. Então, acho que é isso. Eu fiquei ouvindo os perrengues que Késia passou, né? Alguns deles eu compartilho também. Então, eu pensei em falar brevemente desse perrengue que é o financeiro, que é esse perrengue de não ter mesmo dinheiro de... Eu lembro que na graduação, uma vez um professor falou, gente, tudo bem, eu entendo que ninguém vai conseguir, né? É um livro muito caro, ele trazia um livro lá, ele falou, entendo que boa parte da turma não vai conseguir comprar esse livro, então tem ele em PDF, a gente pode fazer a xerox, né? Eu tenho, não era uma coisa assim, eu posso disponibilizar o PDF, mas eu disponibilizo a xerox, né? Vocês ficam lá com o livro, vocês tiram xerox. E eu me lembro que nem para xerox eu tinha o dinheiro. Então, eu lia com uma colega, a gente rachou o valor, né? Metade do valor ela pagou, eu paguei metade, a gente lia o mesmo texto compartilhado. A minha turma também, eu me formei em 2012. Então, um outro perrengue que eu passei foi além de não ter dinheiro para a bibliografia básica da graduação, eu também não tinha acesso a uma bibliografia que a graduação não permitia. Então, por exemplo, eu sou psicóloga e eu não estudei nenhum teórico negro na graduação. Então, na graduação, todos os teóricos negros que eu conheci, todas as teóricas mulheres negras que eu conheci, foi fora da universidade, foi dentro dos movimentos sociais aí, do movimento negro, do movimento de psicólogas e psicólogos, estudantes de psicologia. Então, um perrengue que era não ter o dinheiro para a bibliografia branca eurocentrada que a faculdade pedia,
tinha um perrengue de onde que eu vou buscar teóricos que não sejam só esses que a graduação me traz, isso em 2012, né, até 2012. Hoje a gente vê estudantes de psicologia de universidade, como a que eu estudei, né, eu estudei numa universidade particular, que está estudando hoje Fanon, e eu não estudei Franz Fanon na faculdade, né, que aí é um teórico da Martinica, um homem negro, psicanalista. Lélia Gonzalez, outra psicanalista que eu não estudei, então, na graduação, né, então eu tive que buscar, esse é um outro perrengue. Então, o primeiro é o do dinheiro, o segundo é de um perrengue de ter que ir atrás das referências que a graduação não me oferecia, e eu fui. E um terceiro perrengue, pensando nas questões feministas da graduação, né? Um terceiro perrengue foi perceber que quanto mais eu me fortalecia enquanto mulher negra, periférica, feminista, negra, né? Quanto mais eu me fortalecia nesse lugar, mais as pessoas ao meu redor tinham um olhar muito duro sobre mim, sobre o meu posicionamento. Então, enquanto eu era uma mulher calada, quieta, que não se posicionava, que tinha medo, né? Quer dizer, eu ainda tenho medo, mas hoje eu entendo, como uma boa filha de Oiá que sou, né? Hoje eu entendo que vai com medo mesmo. O medo é o que te dá combustível, não é o que te vai fazer paralisar. Mas naquele momento do início da minha graduação, eu entendia que as minhas relações amorosas, de trabalho, de militância, elas estavam muito relacionadas a se beneficiar do meu silêncio e do meu medo. Então, conforme eu fui me tornando uma profissional que se sentia mais segura de agarrar o medo pelo braço e dizer, vem medo, vamos comigo, né, vamos fazer essa caminhada juntas, mas as minhas relações amorosas ficavam mais duras, mais endurecidas, a militância, o trabalho, então questionamentos como, você não era tão violenta assim, você não era tão dura assim, você não era tão grossa assim, quando na realidade a única coisa que mudou foi um posicionamento de valorizar o meu saber, que é um saber de mulher negra periférica, nascida nos anos 80, né? Então, acho que um outro perrengue também, que é esse último, né, perrengue que eu passei, foi esse perrengue de ser, então, violentada psicologicamente e socialmente nos espaços que antes se beneficiavam do meu silêncio. E aí, de novo, para citar Audre Lorde, que foi alguém que eu citei aqui já uma vez, né, nessa nossa conversa, mas para citar de novo a Audre Lorde, ela diz, o seu silêncio não vai te proteger. Então, eu achava que silenciar era estar protegida, quando, na verdade, silenciar está sendo violentada. Então, enquanto profissional, cada vez que a gente se posiciona, enquanto uma profissional que está com um compromisso ético da equidade de gênero, e a gente chama isso, sim, de um posicionamento feminista, a gente também é muito atacada. Esse é um perrengue que a gente ainda luta para ultrapassá-lo, que hoje continuo pertencendo à mesma classe social que pertencia antes, mas com uma outra posição enquanto mulher periférica, eu consigo comprar os meus livros. Então, esse foi um perrengue que passou. Um outro perrengue que passou eu sei onde encontrar referenciais negros, referenciais de mulheres, para me inspirar no meu trabalho. Mas um perrengue que não passa é esse perrengue de aprender cotidianamente que eu não sou uma mulher agressiva, eu só sou uma mulher negra me posicionando. E que isso incomoda. Nós, né, nós estamos numa conversa 100% de pessoas negras, então nós sabemos o que é isso. O que é posicionar-se e dizer, mas será que você sabe mesmo disso que você está falando? Será que você não está muito agressiva, muito dura, muito duro, né? Não, nós só somos pessoas negras que não se contentam com esse lugar de subalternidade em que a sociedade diz que nós deveríamos estar. Então, esse é um perrengue que nós vamos passar juntas, mas que nós vamos atravessá-lo também em benefício nosso, dos sonhos das nossas ancestrais e da vivência das meninas, meninos e meninas que virão aí e que estão chegando com tudo, e eu acho ótimo. Então, esses foram os meus perrengues. Muito bom. Realmente, perrengue é uma coisa que, assim, acho que fica para mim, né, das falas de vocês, essa questão do combustível, né? Romantizações à parte,
é bonito olhar para trás, querendo ou não, é bonito olhar para trás e ver da onde a gente veio, aonde a gente chegou e aonde a gente ainda pode ir, né? Eu acho que os perrengues são pedras importantes nesse caminho. Então, quase não fiz essa pergunta, mas acho que foi muito fortuita de ser feita. E para a gente encerrar esse nosso encontro aqui de hoje, esse episódio, ele sai na véspera do Dia da Mulher, né? Então, eu deixo aqui, né, antes de passar a palavra para vocês, pedir aqui dicas, sugestões, reflexões finais, né? Se vocês quiserem compartilhar redes sociais, onde que o pessoal encontra vocês e tudo mais. Mas eu deixo aqui também, já aproveito para deixar aqui para vocês e para todas que estão nos ouvindo, cis, trans, né, não binárias, que se identifiquem também com essa fala. Digamos que meus bons votos, minhas boas energias, né? Não vou deixar parabéns porque eu acho que Dia da Mulher não é um dia a ser celebrado, é um dia a ser refletido, né? Que seja um dia de fortalecimento, mas também um dia de respiro para todas, porque sabemos que não é uma luta fácil e não é uma luta que está, digamos que, findando, né? Mas é uma luta muito importante e que não precisa e que não deve ser feita só por vocês. Então, deixo aqui meu respeito, a minha admiração a todas mulheres, né? A todes também, a quem se identificar, e que vocês, digamos que essa parte eu sempre me perco um pouquinho sobre o que falar, né? Peço desculpas também por isso, porque é um mix de agradecer, mas ao mesmo tempo me desculpar. Não por mim especificamente, mas por tudo que vocês acabam ainda passando por conta de toda essa estrutura. Então deixo aqui essas minhas energias, esses meus votos de que esse Dia da Mulher, não só nesse dia, mas todos os outros, sejam dias de fortalecimento, mas também de respiro para vocês, tá? E aí, Késia, Elânia, para a gente finalizar o nosso encontro aqui de hoje, se vocês quiserem deixar alguma dica, alguma sugestão, alguma mensagem, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o feminismo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre vocês, né, deixo o espaço para vocês, para a gente concluir aqui a nossa conversa. Bom, vamos lá. Gente, eu queria deixar, geralmente eu penso assim num livro, né, de deixar de dica e tudo mais, mas eu vou deixar de indicação um poema e uma música, então vou deixar a indicação. O poema, né, é um poema da Elisa Lucinda, que se chama Lua Nova Demais. A Elisa Lucinda, nesse poema, ela fala, e aí as duas dicas que eu vou deixar são relacionadas a uma mulheridade cisgênero, né? Então, já vou também dizer isso, que é relacionada à menina cis nesse momento, né? A primeira é Lua Nova Demais, que é a Elisa Lucinda falando de uma menina em situação de rua que menstrua pela primeira vez. Então, ela fala dessa menina, né, dessa relação com a lua e a menina em situação de rua. E a música que eu quero sugerir também é sobre menstruação, que é uma questão também de meninos trans, de homens trans, mas aqui a gente está falando sobre as meninas e as mulheres, né, então eu vou falar das meninas e mulheres cis, que aí é uma música chamada Morte e Vida Uterina, de uma cantora chamada Paula Cavalciucchi, que ela fala também sobre menstruação, sobre a primeira menstruação de uma menina, né? Então, essas são as duas dicas que eu deixo. Eu faço parte de um projeto chamado Espaço Puberê, que vai falar sobre puberdade e adolescência. Então, é um espaço que se propõe a dialogar sobre as questões relacionadas à puberdade, e a gente vai, com o olhar da interseccionalidade, do feminismo negro, pensar sobre a garantia do direito à saúde sexual e reprodutiva. Para quem quiser saber mais,
Nosso Insta é @espaço, sem o C cedilha, né? Fica espaço Puberê, Pubere, espaço Puberê. Agradecer demais o convite, a possibilidade de estar aqui, foi uma honra conhecer Kézia, já estou seguindo nas redes sociais, já procurei, já estou seguindo, com o meu perfil pessoal e com o perfil de Puberê também, porque temos interesses de aproximações. Então, agradecer a Daniel, Gildásio, por ter proporcionado essa aproximação com Kézia, agradecer também, Kézia, pela troca, e é isso, sigamos em luta, tenhamos respiros, e respirar também a luta, descansar também a luta, e cuidar da própria saúde, é luta. E lembrando que autocuidado não é uma coisa individual. Autocuidado é também um exercício de coletividade. Então, desejo autocuidado para todas nós nesse momento aí e que a gente siga juntas, né? Que a gente não siga sozinha, que a gente consiga se apoiar e se cuidar. Muito obrigada, gente. Maravilhosa, gente. Eu também tô aqui, meu Deus, que encontro, tô muito feliz. Vou falar assim, né? Sigam a Elânia, o Espaço Poverê, porque eu também já vou lá procurar. Tô muito feliz mesmo, adorei te ouvir. Assim, eu acho que é muito bom, né, poder encontrar tanta gente maravilhosa assim na caminhada. Acho que a caminhada da luta, ela é árdua, mas ela também tem essa boniteza, assim, né, da gente poder encontrar gente que tá com a gente, mesmo distante, né, que tá dialogando com a gente, que tá fazendo várias coisas, assim, que também são significativas, assim, né, pra gente, de alguma forma. Então, muito obrigada. Acho que eu também vou seguir na linha aí de indicar da minha mensagem ser através de música. E é uma canção que eu, enfim, vou também levando assim para vários espaços quando encontro com mulheres, principalmente, que eu acho que tem uma mensagem que para mim é muito fundamental, assim, que tem a ver com estar junto, estar em coletivo, que eu acho que é daí que sai, né, tanta coisa, né, quando a gente se tromba e quando a gente troca e aí a gente constrói aí novos caminhos, enfim, que é uma canção da Suede Nunes, chama Povoada, e ela é mais ou menos assim. Povoada, quem falou que eu ando só? Tem mais de muita, sou uma, mas não sou só. E aí vocês ouvem que na voz dela, enfim, maravilhosa, e tem toda uma mensagem. Mas eu acho que essa música fala muito sobre isso, né? Da gente se lembrar que a gente não tá sozinha, e que estar em coletivo é muito importante, né? Foi assim que a gente conquistou muita coisa, e é assim que a gente vai seguir conquistando. E aí é isso, agradecer, Daniel, Gil, né, pelo espaço, pelo olhar de vocês também, atento a essas questões, né? Acho que é muito, 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 muito importante mesmo que vocês fazem. E agradecer poder estar aqui com vocês, gente. Tô feliz demais. E com certeza vocês ouviram aí as criançadas na rua saírem no áudio que estão super aqui curtindo a noite. Obrigada, gente. A vida pulsa, né? Gente, nós que agradecemos, né, aqui até peço licença, o Gil não pôde estar hoje, mas falo em nome dele também, que eu tenho certeza que, assim como eu, admira muito vocês, o trabalho que vocês exercem, né, e é um prazer poder ter e criar oportunidade, né, participar desses encontros, não digo nem só proporcionar esses encontros, mas a gente também poder participar desses encontros, de um aprendizado assim, sem igual. Então, muito obrigado, Kézia, Elânia, pela disponibilidade, por todas as trocas que tivemos aqui hoje, né? Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Sejam bem-vindos de volta, vamos seguir juntos aí em mais uma temporada. Logo, logo tem episódio novo.
Então, se você está acompanhando aí pelas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, não deixa de assinar ali o nosso feed para você ser notificado quando sair um episódio novo. E em especial para você que está nos ouvindo pelo Spotify, classifica a gente lá, já dá uma olhadinha. O Spotify está com o esqueminha das estrelas lá. Veja quantas estrelas nós merecemos, né? Mas pedimos humildemente aqui que nos dê 5 estrelas para que nós entendamos também a importância desse trabalho para vocês e que também ele alcance, né, mais pessoas. Se você achou bacana esse programa, convido a ouvir outros episódios do Através, né? A gente conversou sobre diversas questões dentro do universo feminino especificamente, dentro do universo terapêutico especificamente, né, mas mesclando também com questões sociais, de saúde mental e diversos outros aspectos. Então, convido vocês a ouvirem, né, conhecerem um pouco mais sobre o Através, se você está chegando aqui agora, e se achou bacana, compartilha também esse episódio com aquela pessoa que te fez lembrar nessa conversa, que você acha importante, que seria importante, né, receber essas reflexões, ter contato com esses conteúdos também, tá bom? Um agradecimento especial para a Luli, que é responsável por nossas artes aí de capa, nossa identidade visual, e além, né, de todos esses agradecimentos, a gente se encontra, né, fica o convite para a gente se encontrar aqui no nosso próximo episódio. Através do podcast.